Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 22 ao dia 28 de abril de 2024. Nessa semana, nós temos no céu a energia de uma lua cheia no signo de Escorpião. Então, essa tende a ser a energia mais intensa da semana e acontece logo no início. Fora isso, a gente não tem nenhum aspecto maior no céu, só Mercúrio voltando a seu movimento direto na quinta, o que vai dar um grande alívio. E essa semana, sem muitos aspectos, ela vai trazer um pouco de alívio também em relação a esse mês de abril, que foi muito intenso astrologicamente, e eu imagino que na vida de cada um também. Todo mundo acabou sentindo de alguma forma, seja através de acontecimentos desafiadores, talvez, ou uma sensação interna de inquietude, de ansiedade, de irritabilidade. Tudo isso pode estar fazendo parte do menu aí para abril. Agora, a tendência é que isso comece a diminuir, comece a baixar essa onda, esse tsunami que de certa forma nos afogou, nos sobrecarregou nesse mês, e essa semana tende a ser um respiro no meio disso tudo. No entanto, no início da semana, como a gente vai ter vindo de uma quadratura do Sol com Plutão e as vésperas dessa lua cheia que acontece oficialmente na terça, as energias, as emoções, elas podem sim estar ainda um pouco intensas. Depois, durante a semana, a tendência é que dê uma baixada, é que dê uma desacelerada, até porque a gente entra na segunda metade do ciclo lunar, que é de minguação, que é de diminuição na atividade ali de luz do Sol sendo refletido na Lua, e isso vai ser projetado nas questões tanto físicas aqui da Terra quanto inconscientes também. Quando eu falo do ciclo lunar, a gente precisa se lembrar que literalmente, fisicamente, verdadeiramente afeta os ciclos aqui na Terra. A agricultura leva muito isso em conta. As marés, elas sobem e descem ao sabor aí dos ciclos lunares. Então não tem como a gente negar essa influência. Por que então nos veríamos nós como entes separados de tudo isso, como seres que não têm relação nenhuma com o mundo natural, porque nós seríamos artificiais, talvez? Então não, se somos seres naturais, pertencemos à natureza, e os ciclos, sim, eles nos afetam tanto quanto o mar, tanto quanto uma planta, porque tudo é feito de átomos, de células, e tem um sistema ali, uma inteligência por trás que está conectando tudo. Então, quando eu falo aqui da fase da lua, dos aspectos, principalmente aqui do ciclo lunar, que é comprovadamente, cientificamente comprovado que nos afeta, é muito importante que a gente observe. Porque nesse início da semana a gente pode sim estar um pouco mais ainda dentro dessa intensidade toda, dessa ansiedade, dessas sensações angustiantes, desse incômodo, de uma certa agonia talvez, ou uma dificuldade de dormir, uma agitação, uma certa irritação, porque Escorpião, que é a lua dessa semana, a fase da lua oficial, ele é um signo regido por Marte na astrologia tradicional. Então ele tem essa regência de um planeta bastante incisivo, bastante forte num sentido de ação, movimento, iniciativa e questões que levam a gente a agir. Ao mesmo tempo, ele é regido por Plutão,
que é o regente moderno, e ele acabou de vir dessa quadratura com o Sol. Então estamos carregados com essa energia de desapego, de rupturas, de mudanças e transformações. Nessa semana, eu acho que o nosso maior desafio vai ser lidar com os nossos apegos. E tudo o que acontecer, de certa forma, estará mostrando para a gente quais são eles e como podemos lidar com eles. Quanto mais apegada uma pessoa é, mais ela sofre, mais ela passa talvez por rupturas, por processos, por situações que vão pedir para ela se desapegar. Se eu não sou apegada a nada, o que é muito raro, convenhamos, né? Somos humanos e temos essa tendência do apego, até é algo mamífero, né? O apego ele começa lá com a mãe e depois a gente só projeta em outros objetos esse apego porque ele representa a segurança. Na verdade é uma falsa segurança. Com a mãe, sim, ela representa a vida, a proteção. Sem ela, né, a gente morre enquanto mamífero, tendo alguém ali para cuidar. Então, a mãe enquanto figura, não necessariamente a mãe biológica. E depois a gente projeta essa sensação que a gente teve, ou não com ela, mas com alguma figura ali. E a gente projeta nas coisas ao nosso redor, inclusive em objetos. Então, no fundo, é uma tentativa de buscar uma segurança materna, uma segurança da vida. Então vamos pensar que a vida é uma projeção da mãe e a gente espera ser cuidado, a gente espera ser protegido e a gente espera ser nutrido. E uma questão bastante desafiadora que o ser humano em geral ele tem é uma dificuldade em adultecer. A gente fica muito preso na nossa criança interior, no nosso psiquismo infantil, na maneira como a gente lida com a vida, lidou na verdade lá no passado, e a gente continua projetando nas situações presentes porque a gente não consegue adquirir maturidade emocional para isso. Enquanto adultos, a gente vai projetando justamente essa necessidade de proteção, as nossas carências, as nossas feridas, e essa guerra que a gente vê lá fora, não só física, né, que a gente percebe ali guerras no mundo acontecendo, mas uma guerra interior ou uma guerra entre pessoas, porque não adianta criticar a guerra e ser contra ela, ser a favor da paz, se você está em guerra consigo mesmo, se você não consegue lidar com as emoções dentro de você, se você não consegue lidar com os seus relacionamentos íntimos, familiares, afetivos, de amizade, se você não consegue lidar com o seu vizinho, e aqui literalmente a pessoa que mora do seu lado, mas o seu vizinho no sentido de pessoas que convivem com você. Então, a gente precisa perceber essas questões que vão muito além do que a gente imagina e usar esses momentos em que tudo vem à tona para a gente poder se desenvolver enquanto humanos, para a gente poder desenvolver a nossa maturidade emocional. Então, se tiver algum desafio nessa semana, tenta perceber se você está lidando do lugar da criança ferida e desprotegida ou se você está buscando lidar de uma maneira mais adulta, mais bem resolvida, mais séria, mais contida, mais racional talvez, apesar de eu não acreditar muito na racionalidade, porque até a mente ela é viciada em determinados pensamentos, em determinados processos mentais, na nossa forma de se relacionar e raciocinar. Então tudo isso está totalmente por trás da maneira como a gente pensa, reflete e reage às circunstâncias ao nosso redor. Até a questão financeira, que a gente pensa, né, que gastar dinheiro é uma questão de fazer contas, de raciocinar, que números são lógicos. Na verdade, a economia comportamental, ela já provou que por trás das nossas decisões financeiras existe
emoção. Nós somos seres emocionais e emoção não significa necessariamente algo bom nem ruim. Emoções são neutras. Emoções são sinais do nosso campo psíquico, do nosso corpo, que a gente está sentindo determinada sensação. E essa sensação, ela está sendo enviada pelo corpo para a gente fazer algo a respeito. Então, às vezes vai ser um incômodo, às vezes vai ser uma sensação agradável, mas o que a gente precisa entender é que o papel das emoções, ele é rápido, ele é uma descarga de hormônios. E quando eu observo aquilo, eu deixo agir, eu deixo passar por mim, eu entendo o recado, eu coloco mais limites, se for raiva, eu aproveito aquele momento de alegria e satisfação e eu celebro, comemoro, mas depois passa. E tem que passar. E olha só que interessante, como existe julgamento em relação à emoção que eu sinto, emoções positivas a gente não guarda. Então ninguém tem essa coisa assim, nossa, ficar remoendo o momento de felicidade, ficar relembrando. Claro que quando é muito marcante, como um relacionamento, o nascimento de um filho, a gente se lembra, mas o que eu quero dizer é que a gente não fica remoendo. Já a raiva, a mágoa, o medo, enfim, outras emoções ali que foram suscitadas em algum momento, a gente fica guardando, porque a gente não sabe como lidar. E eu não deixo aquilo passar. Eu não deixo passar pelo meu corpo e eu não deixo passar da minha vida. E aí eu fico retroalimentando. E quanto mais eu alimento, mais situações para sentir aquilo eu atraio e acabo ficando preso ou presa nesse círculo vicioso. Então, tomar consciência disso, que emoções você está alimentando, ou que você não sabe lidar, ou que voltam na maior parte do tempo. Infelizmente, muitas pessoas são viciadas em emoções, entre aspas, negativas, em emoções desconfortáveis. Eu não acho que positivo e negativo aqui ajude a gente a entender ou a definir as emoções. Elas são neutras, mas elas são confortáveis quando a descarga libera substâncias, enfim, benéficas, positivas e dopaminérgicas, né? E um pouco mais desconfortáveis quando geram emoções ali que tem relação com cortisol, com adrenalina, então é uma questão química. Mas o julgamento que eu faço do que eu sinto é que gera todo o imbróglio, é que gera todas as questões que eu tenho que lidar depois. E infelizmente muitas pessoas são viciadas, quimicamente falando, em sofrimento, em dor, em emoções negativas, entre aspas aqui, emoções desconfortáveis para o nosso corpo, inclusive. E isso acaba gerando um estresse crônico, que por sua vez acaba gerando doenças no nosso corpo. Então é um processo que começou lá nas emoções, que eu não soube lidar e que acabou afetando o meu corpo físico. Isso é muito sério. E a gente precisa aprender a lidar com isso. É uma semana que pede para a gente observar esses processos automatizados e para a gente refletir e assumir. Será que eu não gosto de sofrer? Será que no fundo eu não gosto de me sentir assim? Por que eu fico alimentando isso então? Porque eu posso mudar o sentimento, eu posso mudar a maneira como eu olho para aquilo, eu posso parar de julgar situações, sentimentos, pessoas, para me manter num estado mais neutro e passar de uma maneira mais fácil para emoções positivas e elevadas. Aqui é uma questão de escolha, apesar de sim de ser muito automático do nosso campo ali, reagir mais ou menos sempre de determinadas formas, a gente pode sim conscientemente
ter essa intenção e aos poucos fazendo essas novas escolhas e mudando os caminhos neurais que geram sempre as mesmas respostas do nosso campo e, consequentemente, do nosso corpo. Observe essa semana. O que você está sentindo? Quais são as suas reações instintivas e como você pode, aos poucos, mudar isso? Porque disso depende a nossa felicidade, o nosso estado de bem-estar, buscar mais disso, parar de ficar retroalimentando dor e sofrimento. Então, o apego aí se resume a toda essa explicação que eu falei, porque no fundo nós buscamos segurança, onde só vamos encontrar desafios. Desafios porque a gente insiste em encontrar algo que não vai ter lá, não vai nos prover aquilo que a gente deseja. Enquanto adultos, a nossa segurança ela deve vir de nós mesmos, ela deve vir de uma autoafirmação e não de uma figura infantil que busca sempre fora essa sensação de segurança e de acolhimento. Aqui eu preciso pensar em me aprovar, me amar, me acolher e me colocar em primeiro lugar. Não num sentido egoísta, mas num sentido muito bem resolvido de que eu sou o ator ou a atriz principal da minha vida. Então, como eu já disse, fora essa lua cheia, que vai deixar o início da semana um pouquinho mais agitado internamente e possivelmente fora também, na quinta-feira Mercúrio volta ao seu movimento direto e as coisas tendem a começar a andar e a mente tende a desacelerar. Eu não sei se vocês sentiram por aí uma mente muito acelerada, muito agitada, muito ansiosa, muito irritada, sem paciência, com muita pressa em relação a tudo, querendo que aconteça muito rápido e ao mesmo tempo tudo travado, tudo ali emperrado, parece que as coisas não estavam andando no ritmo que a gente gostaria. A tendência é que isso se dissipe e comece a melhorar e a caminhar melhor a partir de agora. Então, falando um pouquinho das luas da semana, na segunda-feira a lua passa o dia no signo de Libra. E como é um signo muito relacional, às vésperas de uma lua cheia, pode ser que as nossas relações elas tenham um papel muito importante nesses processos emocionais que eu comentei, que eu fiz toda essa reflexão aqui. Então observa o que o outro te suscita, como que ele faz você se sentir e entenda que o outro ele não é culpado pelo que você sente, ele serve apenas de gatilho para ativar emoções que já estão dentro de você e são mal resolvidas e você não acolheu e você não deixou passar. Ele só ativa e você precisa aprender a lidar com o que você sente para que o outro ele não exerça poder sobre você. O outro ele só consegue te afetar se você permitir. E eu sei que é um desafio, sim, eu sei que não é algo fácil, leve, tranquilo, natural para nós, por conta, inclusive, dessa codependência que a gente vive com o outro, por conta dessa questão que eu comentei da projeção materna. Então, esse outro, a gente busca inconscientemente validação, acolhimento, aprovação, qualquer tipo de resposta ao que a gente espera, e se não sai como planejado, a gente se frustra e a gente entra naquela postura da criança ferida que quer ou se vingar, ou se afastar, ou se sentir vitimizada, e tudo isso é um processo muito inconsciente, mas muito presente na maioria das relações. Num sentido mais prático, a lua em Libra, ela é um signo cardinal, então para resolver as coisas é bem interessante, mas parece que a gente acaba sim preferindo fazer com alguém. Então pedir ajuda de alguém, ter alguém com quem resolver, com quem fazer, ter conversas com pessoas para resolver coisas é muito interessante aqui. Na terça-feira, a lua entra em Escorpião ao 12:30 e ela vai fazer uma oposição ao Sol, dando lugar aí à lua cheia.
às 8h48 da noite. Então, terça-feira, se você olhar para o céu, você vai ver visivelmente uma linda lua cheia brilhando, iluminando a noite. E essa lua cheia, ela vai trazer justamente questões inconscientes à tona, porque a lua representa o nosso inconsciente, as nossas emoções, as nossas questões maternas também, nutrição, alimentação e maternidade de certa forma. E o sol, por sua vez, ele representa o consciente, a luz da consciência, e essa luz que é o sol ilumina a lua, que é o inconsciente, e coloca a luz naquilo e traz à tona e faz com que a gente veja, com que a gente reconheça, e cabe a nós pegar aquela informação e fazer algo a respeito ou continuar ignorando até a próxima lua cheia, até o próximo ciclo. Enfim, os ciclos se repetem, a gente sempre vai ter outras oportunidades. A questão é ficar fugindo, ficar evitando, ou em algum momento simplesmente fazer o que precisa ser feito, né? Usar essa energia para mudar a sua vida, para tornar a sua vida melhor e principalmente se tornar uma pessoa mais consciente. Na quarta-feira, a lua fica o dia todo em Escorpião e tem apenas um aspecto no céu. Então pode ser um dia mais tranquilo, depois dessa intensidade da lua cheia, um momento para a gente se recolher, um momento para a gente refletir, um momento para a gente ficar mais com as nossas emoções e tentar fazer esse trabalho que eu propus aqui. Porque enquanto a gente fica muito ocupado, com a mente muito ativa, com as questões da rotina e do dia a dia, não tem como a gente dar conta de tudo. E se for possível dentro da sua rotina, tire uma meia hora para você refletir, para você escrever num caderno, simplesmente pensar na vida, fazer um trabalho terapêutico com ajuda profissional ou consigo mesma, vai ajudar imensamente você a ter um dia mais positivo, mais alinhado, mais consciente. Na quinta-feira, a lua vai entrar em Sagitário só às 10h30 da noite. Então, quinta continua com essa energia de Escorpião. A lua em Escorpião não é uma lua necessariamente fácil e tranquila. A gente tende a ficar mais emocionalmente sensível, a ativar muitas questões inconscientes e principalmente desafiadoras, então traumas, questões mais sérias ou não, às vezes é só um incômodo que a gente não consegue nem nomear, mas que tá lá, latente e fica ali tentando vir à tona para que a gente tome consciência e acolha. Aí nesse dia também Mercúrio volta ao seu movimento direto logo de manhã, então é interessante observar, mas talvez não seja uma coisa que aconteça rápido, porque ele simplesmente estaciona e aí ele começa a andar lentamente. Então pode ser um dia assim um pouco mais desafiador no sentido de comunicação, tanto de esquecer coisas, da mente agitada, de falar e a pessoa não entender, ou se confundir, ou dar algum tipo de erro em alguma compra, em alguma coisa, algum compromisso. Então, esses assuntos mercurianos, eles podem sim ter um dia bastante intenso aí. Não vou contar então a quinta-feira com a lua em Sagitário, mas sexta e sábado, o dia todo, a lua vai estar nesse signo mais expansivo, um signo do elemento fogo, que traz mais inspiração, que traz mais força, mais confiança e otimismo para a gente lidar com a nossa realidade. Escorpião, ele pede pra gente olhar para as profundezas do nosso ser, e Sagitário ele vai lá e tira a gente dessa profundidade toda e pede pra gente adquirir sabedoria com que a gente entrou em contato ali. E na sexta-feira a gente vai ter só um aspecto no céu, então quarta e sexta-feira tendem a ser dias um pouco mais tranquilos por conta do céu estar apontando isso. E
de maneira geral, a gente fica assim mais animado. Então, um fim de semana com o Sagitário é um fim de semana gostoso para simplesmente viver. Até porque o Sol está em Touro, então essa coisa de aproveitar a vida, de fazer coisas que a gente gosta, de comer bem. Aqui tem a ver com sair com os amigos, sem exageros, claro que é uma tendência sombra aqui de Sagitário, mas tende a ser um fim de semana bem interessante, com poucos aspectos e com signos que falam muito dessa questão de gozar a vida, de aproveitar ao máximo a nossa experiência aqui na Terra. Por fim, no domingo, dia 28, a Lua entra em Capricórnio logo de manhã, então temos um dia com um tom completamente diferente. Domingo vai ser sim um dia de descanso, como sempre é, mas pode ser muito positivo e favorável para planejamento. Se você não tem o hábito de planejar sua semana, domingo é um dia perfeito para você experimentar fazer dessa forma. Preparar a semana no domingo, pegar um tempo ali e organizar tudo e talvez resolver pendências que você não resolveu durante a semana ou que vai ficar muito corrido se você deixar para a semana. Eu não tenho certeza, mas o prazo para declaração do imposto de renda é geralmente final de abril, eu não lembro se agora postergou para final de maio, mas é um fim de semana, aliás, um dia perfeito para fazer a declaração, coisas bem burocráticas, sabe? Coisas bem práticas, e fica assim um tom pro domingo mais soturno, um tom assim de uma certa melancolia. Aquele final de domingo com aquela sensação típica pode ser mais forte, mais intenso, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu desejo uma excelente semana, muita consciência, muita capacidade para lidar com tudo que surgir, porque eu tenho certeza que nós temos dentro da gente toda a força e o poder que a gente precisa para isso. Somos deuses disfarçados de humanos e nós temos esse poder dentro da gente. Claro que quanto maior a consciência, mais a gente usa esse poder positivamente, e por isso que é importante que algumas pessoas não se lembrem disso. Mas enfim, nós já estamos sim nesse ponto em que podemos usar o nosso poder com muita possibilidade de crescimento, não só interno, mas para o coletivo também. Um beijo enorme, lembra de deixar o seu like, seu comentário, conversar comigo de alguma forma. É muito importante para mim saber que tem alguém aí do outro lado e que faz sentido para você o que eu falo, te ajuda de alguma forma. Então faz essa troca comigo, que eu vou ficar muito feliz e vai ser muito bem-vindo. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!